Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Last Mile Podcast. Eu sou o Bruno Guimarães, eu tô aqui com meu grande amigo Matheus Coferri e a gente já está no segundo episódio do ano de 2026, esse ano que começou com tudo, né, Coferri? Acelerando aí. Acelerando. E eu não posso deixar de começar agradecendo aqui aos nossos apoiadores, patrocinadores. Temos a ConnectWay, que é a principal distribuidora da Huawei na América Latina. Equinix, maior empresa de data centers, não só no Brasil, mas no No mundo, mundo, né, né? Coferri? Wi-Fi, principal solução de autenticação e segurança de Wi-Fi de redes corporativas. Eletronet, maior infraestrutura, uma das maiores infraestruturas de fibra ótica e de longa distância do mercado brasileiro. E a Esquilo, plataforma de entretenimento, educação, distribuindo livros digitais aí, principalmente através do setor de telecom. Não esqueçam aí de já ativar o sininho, inscrever no canal, dar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos, porque Coferri vai apresentar o nosso convidado de hoje, que tem um tema que não tem como ter um tema mais quente do Não. que esse no momento, né, Coferri? Esse é o Essa que é a grande verdade. principal aí do ano, acho que dos últimos tempos também. Queria começar agradecendo a nossa audiência aí, estamos batendo 10.000 inscritos no YouTube. Olha aí, ó. Sabia dessa aí? Essa eu não Fresquinha, estava não? sabendo, hein? Estava consultando aqui. 10.000 inscritos no YouTube aí, um projeto aí de menos de 10 meses, né, Bruno? Então a gente tá muito feliz aí desse reconhecimento por parte da nossa audiência, né? Instagram também aí passando desses números, então a gente quer agradecer realmente. Começando um ano aí, já no segundo episódio, com um dos nomes aí que foram um dos principais citados aqui, eu acho que teve É umas verdade. 5 ou 6 menções aí para convidar esse cara, chama esse cara aí tá numa fase boa aí que vai falar de assuntos interessantes, a gente conseguiu uma agenda dele aqui, ele topou vir para Floripa, nesse dia maravilhoso de verão também, que é um esforço, né, para vir aqui para Floripa. Tô aqui com o Cleiton, Paris, que é fundador da XC e também da Paris Group, né, Cleiton? Isso. Obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra te receber aqui no Leste Maio Podcast. Eu que agradeço o convite, né, o Bruno já vinha me convidando já há um bom tempo, e só a agenda estava um pouco complicada, esse fim de ano aí eu tive algumas viagens, mas estamos aí dia 5 gravando no dia 5, Isso aí. bem no início de ano mesmo, para conseguir encaixar. E estou muito feliz, espero que posso falar tudo que eu puder falar aqui, e agradeço isso que o pessoal me citou, significa que eu estou fazendo alguma Tá. coisa certa, né, então. É Foi isso aí. foi bem mencionado realmente aí, muitos convidados falaram: "Ó, chama o Cleiton, traz ele aí, porque tem muito tema que ele fala aí, vai agregar muito". E agradecer realmente, como tá todo mundo meio de férias ainda, e a gente já tá aqui gravando aí com um É grande nome aí do verdade, nosso setor. é verdade. Mas a honra é nossa te receber aqui. Mas vamos começar aí, Cleiton, conta pra gente aí, se a nossa audiência, eu acho que a maioria da nossa audiência já te conhece, mas quem não te conhece aí, quem é o Cleiton? Como é que surgiu aí essa tua trajetória empreendedora no setor, fora do setor? Conta pra gente aí. Eu sou bastante conhecido por causa da HC Soft. Eu sou um dos fundadores e uma das pessoas que mais se envolvia com os clientes e, inclusive, briga em um grupo de WhatsApp era comigo mesmo, né. Então, eh, o pessoal aí me conhece e É briga no me WhatsApp. me me provocava bastante, mas eu era aquela pessoa que brigava, mas resolvia e eu queria sempre o bem da pessoa e se fosse precisar brigar para ajudar a pessoa, eu brigava. E mudei um pouco nos últimos tempos, mas ainda fica isso, né. E mas eu comecei bem humilde minha vida de empreendedor. Eu sou aqui do norte do Rio Grande do Sul, uma região bem humilde, acho que da região mais humilde do Rio Grande do Sul, que é uma cidade ali, eu nasci em Sarandi Uhum. e me criei na cidade de Ronda Alta, no norte do Rio Grande ali. Morei uma época aqui no centro de Santa Catarina, Santa Cecília, Uhum. depois fui parar em Palmas, no Paraná. Depois voltei para Santa Catarina, fui para São Lourenço do Oeste, investi com telecom e agora estou estabelecido em Chapecó. E nos próximos passos agora eu estou até buscando uma reestruturação, que a gente pode comentar um pouco mais para frente, e eu devo estar também saindo de ser minha principal, base Chapecó, vai ser minha base secundária Chapecó. Uhum. Mas eu comecei eu era pedreiro, cara. Eu minha primeira profissão foi de pedreiro mesmo. E eu tive uma oportunidade, fui pai muito cedo também. Com 19 anos de idade eu já era pai, com 18 descobri que eu ia ser pai, com 19 eu já fui pai. Hoje eu sou avô, com 43 anos, eu tenho uma neta de Isso. 2 anos, Que Olha, legal. né.
Muito novo, mas com bastante vivência e eu acredito que a minha paternidade muito cedo também foi uma coisa que me obrigou a a crescer de forma precoce. Ou cresce, não tem. Eh, hoje você vê as pessoas postergando isso e demorando muito para ganhar comprometimento e responsabilidade, um filho ele acelera esse processo. Uhum. E isso aconteceu comigo. E nesse mesmo momento eu tive uma oportunidade de em uma empresa, eu trabalhava de pedreiro nessa empresa, entrei lá há pouco em 4 meses que eu estava dentro da empresa trabalhando de pedreiro lá, eu tive uma oportunidade de ir para o TI da empresa. E nesse mesmo momento também eu descobri que eu ia ser pai. E uma das primeiras lições que eu tenho para ensinar foi essa. Eu na época eu ganhava R$ 650 de salário fixo de pedreiro na empresa, e ganhava mais uns R$ 200 de hora extra. Uhum. E eu e eu estava fazendo faculdade de sistemas, e nesse momento, eu recebi a oportunidade de trabalhar no TI da empresa. Só que lá era R$ 350, sem hora extra. Nossa, pô, E metade. e eu com filho pra vir, faculdade pra fazer. E aí, cara, o que que você faz? Você vai pra tua área de atuação que você tá estudando, ou você não vai fazer, não tem a coragem de fazer isso? E tive apoio da minha família, meu pai disse: "Faz, a gente dá um jeito". Eu morava de favor na casa do meu pai na época. A casa do meu pai não tinha nem parede pra dividir os quartos, e eu morava num dos quartos, com a minha mulher, dividia com o guarda-roupa o quarto. Uhum. E eu tive que escolher, o que que eu faço? Eu fui, aceitei, trabalhei 1 ano de programador, na empresa, isso me acelerou demais o meu conhecimento, porque eu estava estudando programação e trabalhando na área. Claro. Então ali foi um salto de conhecimento, assim, absurdo pra mim. E com 1 ano que eu estava na empresa, o gerente do setor de TI, passou num concurso da Caixa Econômica, e acredito que porque eu era pai, a gerente, a Lucimara, me convidou para ser eu era o mais novo da equipe e o Uhum. mais novo de idade da equipe, de 4 pessoas. E ela me chamou para ser o gerente do Olha setor, só, e eu cara. assumi, cara. Assumi a responsabilidade. Ela me perguntou o que que eu faria se algumas pessoas não me aceitassem. Eu disse que eu iria contratar outras, né, Hum. ia aceitar as pessoas, ia dar um jeito de resolver. E foi uma das primeiras também decisões, assim, que me fortaleceram, foi assumir essas responsabilidades. Cometi muitos erros, porque eu era muito inexperiente, mas eu tinha muita coragem. E foi ali nessa empresa, em Palmas, na Campos de Palmas, na madeireira, no setor de telecomunicações, de TI, que eu tive os primeiros contatos com internet, com fibra ótica, Uhum. eh, com rede de rádio. Foi em 2001, a gente construiu uma rede de rádio dentro dessa indústria, dessa empresa. Ela é uma empresa muito grande, a dimensão gigante, né, a estrutura, geográfica da empresa. Conectamos tudo por rádio, inclusive distribuímos rádio para os diretores da empresa, internet a rádio para os diretores, e ali foi aonde que deu o meu primeiro estalo para montar um provedor de internet. Foi ali onde que eu disse: "Ó, é possível montar um provedor de internet". E na época, tinha bastante necessidade, o serviço que tinha era muito ruim na época em Palmas, e foi aonde que começamos o primeiro provedor, eu e meu irmão e meu pai, em Palmas. Foi a Palmasnet Informática. Formasnet. Mas eu ainda atuava na Campos de Palmas e, como funcionário lá normal, e o meu irmão e meu pai que colocaram em prática o provedor. Ainda de forma muito amadora, tudo, né, sem conhecimento direito de como funcionava uma rede, só sabia compartilhar o sinal Sim. Foi tudo aprendendo ali e no erro. E aprendendo. que ano que vocês abriram a Palmasnet? Palmasnet foi em 2004 a gente abriu. 2004, olha aí, 21 anos. Nessa empresa, cara, eu me formei em 2003 em sistemas, eh, e um dos meus sonhos era ter uma empresa de software. Só que você é levado pelas oportunidades que surgem na tua vida e você vai ter que ir fazendo conforme elas acontecem e vai vivendo, e muitas vezes você nem tem a oportunidade de decidir.
como que você vai fazer ou planejar o teu futuro. Hoje em dia eu já tenho já essa possibilidade de fazer isso, eu já me planejo um pouco melhor, mas na época você vai fazendo, e a maioria das pessoas eu acredito que faz isso, vai seguindo a vida conforme as oportunidades que surgem no seu dia a dia. E começamos essa empresa lá de internet, hã, por 3 anos ela chegou até 100 clientes, chegou a ter 100 clientes em 3 anos, instalava 3 clientes, saía 3 porque a qualidade era muito ruim, os equipamentos, o conhecimento da época, a informação sobre redes era muito ruim, então você acabava colocando um cliente e tirando outro, e isso era um problema, porque nem era o primeiro serviço da empresa. O primeiro serviço era a remanufatura de cartuchos, manutenção de computadores, e internet era o terceiro serviço da empresa. E foi bem legal, cara, porque nesse momento aí, em 2007, eu acreditei que eu estava pronto para empreender, porque dentro da Campus de Palmas eu tive que fazer implantação de ERP, eh, implantei o ERP, tive que aprender contabilidade, finanças, fiz uma pós-graduação em banco de dados, redes, controle. Aproveitei para estudar, para aprender, aplicar. A empresa me oportunizou isso. Uhum. Então eu aproveitei para aprender e aplicar na empresa onde eu estava. Acho que isso foi minha maior aprendizado, foi que eu, sendo colaborador da empresa, eu atuava lá como se fosse minha e aplicava o máximo que eu podia, tentar evoluir a empresa, melhorar os serviços, melhorar a eficiência da empresa, as tecnologias que tinha. Eu tentava fazer o melhor que eu podia dentro do conhecimento que eu tinha, Uhum. na época, atuando para outras pessoas. Então isso é uma lição que eu levo para todo mundo. Eu levo isso como lição, digo, o melhor lugar para você aprender a empreender é na empresa dos outros. Você ali onde que você pode errar e e não vai ser tão arriscado quanto você fazer isso sozinho. Com certeza. E em 2007, depois de ter passado por todos esses treinamentos, esses cursos, eu tive, um conflito de conceito com a gestão da empresa, não concordei mais como eles estavam seguindo com a empresa e eu optei por sair da empresa, na época, e montar meu próprio negócio. Mas eu tinha o provedor de internet, tinha junto com o meu irmão, com a minha família, e eu saí para montar um e-commerce. Eu pensei: vou montar um site de internet que eu vou vender o produto dos outros no meu site, Uhum. e e Já era disruptivo pra época, né. E na época inspirado no eBay, alguma coisa, ou foi uma ideia da tua não, é que cabeça, assim? não, só coisas que eu achava que tudo que eu fiz por muitos anos foi, tipo, demandas que eu tinha, necessidades que eu tinha, coisas que eu achava que podia fazer sentido. Mais pessoas iam ter. Não tinha nenhuma estudo do mercado, isso Legal. foi muito recentemente que eu comecei a fazer estruturar melhor antes de sair fazendo, né. Uhum. E aluguei uma sala comercial, abri empresa, inclusive a sala que eu aluguei era um salão de beleza, as paredes eram rosas. Cara, eu fiquei 2 semanas pintando, acho que Saiu rosa. passei umas 8 mãos de tinta, cara, pra sair aquele rosa do fundo. Quando eu terminei de pintar a sala, cara, eu tinha comprado umas mesas pra sala no Mercado Livre, porque era mais barato e eu já queria começar a colocar em prática o meu modelo de negócio, e as mesas foram parar em Palmas, no Tocantins. Nossa! Então, No foram erros uma coisa atrás da outra, e também, quando eu saí da empresa, um dos meus planos no sair da empresa era pegar o acerto, pegar, seguro-desemprego, pegar ter esse tempo, né, com essa receita para poder me sustentar. E eu tive na hora de sair da empresa, eles não quiseram que eu saísse e quiseram, tipo, me penalizar, "Ah, se tu quer sair, tu pede", Uhum. e eu pedi sair sem nada, só com um pouco da reserva que eu tinha, que demorou 3 meses e eu não tinha mais nada. Uhum. Eu tive que em 90 dias quebrei a minha primeira empresa solo. E fechei, Então, entreguei a sala e fui morar no porão da casa do meu pai. Eu morava no porão da casa do pai, né. Quando a gente evoluiu, que eu saí da parte do quarto dos fundos da casa do pai, que a gente fechou as paredes do quarto, organizou tudo, foi construído a parte de baixo da casa do pai, de alvenaria, e eu fui morar na parte de baixo da casa do meu pai.
E eu pensei, né, a minha mulher, ela trabalhava junto com o meu irmão na empresa que nós tínhamos de cartuchos e internet, ela fazia a recarga de cartucho, a minha mulher era que fazia as recargas de cartucho. Então quem vê ela hoje, né, tendo o que tem e vivendo o que vive, não sabe o que ela passou, né. Ela passou por muita dificuldade junto comigo. E nesse momento ela tinha um salário de R$ 600 na empresa e eu pensei: "Ah, eu não preciso pagar aluguel e com 600 R$ 600 dá pra comer e fazer um lanchinho fora uma vez por mês". Uhum. E eu vou pra dentro de casa e vou começar a evoluir minha plataforma, sem custos, sem nada. E com isso eu acredito que eu posso evoluir ela e ter uma chance. Então foi essa a minha estratégia. E quando eu cheguei para trabalhar dentro de casa, no meu negócio, cara, que usava a nossa internet, eu via contigo que o negócio era ruim. Daí que eu descobri que a nossa internet era horrível. E foi aí que eu comecei a buscar soluções para conseguir evoluir ela. Descobri o famoso microchip. Esse ajudou muita gente. Eh, aprendi configurar ele, fui atrás, entendi, busquei treinamentos e foi um salto. Foi aonde que eu precisei do serviço e precisei melhorar ele, e tive tempo de fazer, porque antes eu não estava dentro do negócio, e foi ali onde que começou, cara. E daí, em 90 dias, nós já estávamos com o dobro de clientes, já estávamos com 180 clientes. Sem sair muito, né. É, e o meu irmão já começou a achar que o negócio era, o negócio da China. Vamos comprar provedor, vamos sair comprar provedor". A gente foi comprar um provedor em 2 vizinhas, tinham 370 clientes no provedor em 2 vizinhas, e era uma filialzinha do cara de Quedas. Eu não lembro como é que era o nome dele. Só que ele tinha lá nessa empresinha com 370 clientes, cara, era um técnico de rua, um ajudante e uma secretária. Olha só. E nós lá com 180 clientes querendo comprar o carro de 370, cara. E daí a gente foi lá e perguntou pra ele: "Tá, mas cara, como que você faz pra ter tanto cliente, cara? 170, 370 clientes, qual que você faz, cara?". "Não, eu coloco a antena em comodato. Aí Eu abriu a financio cabeça. ele porque o meu dinheiro de verdade tá na assinatura, não tá na venda do equipamento". Ali foi a primeira ficha que caiu, né. Aí se olhamos e voltamos pra casa e disse: "Ah, vamos pôr em comodato esse negócio e vamos começar, vamos arrumar a casa, que vamos fazer nós mesmo de verdade e colocar, daí depois a gente pensa em se Em aventurar, comprar. comprar". Claro. Claro. E voltamos e começamos a colocar em comodato os equipamentos e acho que foi mais 3 meses, 4 meses, a gente já estava com 500 assinantes. Olha só. Então, você vai vivendo e aprendendo e errando e acertando, né. Então esse foi o meu começo com telecom, meu começo de carreira de empreendedorismo. Esse é um breve resumo. Pô, e ô Cleiton, não, eu vou dizer, muita coisa que eu não sabia Não saiu e total também, não sabia não. tô absolutamente surpreso. Mas e como que foi, Cleiton, sair de um provedor que, né, estava em pleno crescimento e que a gente sabe que também vários donos de provedores regionais que passaram por aqui começaram de maneiras similares, né, e foram crescendo, crescendo, crescendo. Hoje tem uns com 1 milhão de assinantes, né, milhões às vezes. Mas como que foi sair dessa operação de telecom, ter a ideia da XC Soft, migrar de uma operação de telecom raiz para um produto de software que já era o teu sonho lá atrás, né. Conta um pouquinho pra gente como que você chegou essa oportunidade, essa demanda, como que vocês começaram a direcionar para isso. Eu queria entender como é que a XC nasceu. Isso é tudo consequência das necessidades. Então eu tinha um sonho que era ter um software, sempre tive esse sonho. E ali em 2008, quando a gente chegou em 500 assinantes, chegamos a uma conclusão que nós deveríamos abrir um novo provedor numa outra cidade. E então foi ali aonde que eu fui parar em São Lourenço do Oeste, a gente fez uma pesquisa nas cidades e a cidade melhor localizada, assim, que a gente entendeu que deveria ter um bom potencial para começar uma empresa, foi São Lourenço do Oeste. Sim. Agora qual que é a característica que você acha que São Lourenço do Oeste foi a que chamou a atenção nossa para colocar um provedor de internet lá?
Vocês não imaginam? Não, Tinha conheço. São Lourenço do Oeste, ela tem o Morro do Cruzeiro, Ah, só tem um morro bem no centro da cidade, e que você com uma antena, uma repetidora lá. uma Omni, você Isso. atende a cidade inteira. Muito bom. Então essa foi a estratégia Muito que definiu escolher por São Lourenço do Oeste. maravilhoso. E com isso fui parar em São Lourenço do Oeste. Decidimos por, ir eu, né, meu irmão quis ficar em Palmas, e foi ali onde que eu comecei o provedor lá. Na época, eu comecei o provedor de São Lourenço com R$ 18.000 emprestado do Banco do Brasil, e com os equipamentos velhos das sobras do provedor de Palmas. Claro. Então foi assim que comecei o provedor lá. Eh, Acredito que em um ano e meio que nós estava com 1.000 assinantes lá. É. Muitos desafios na época, não tinha fibra, não tinha link de fibra, a gente tinha que montar, contratar, link de, metálico de 2 mega da Oi, fazer balance com links, vários links, e até que surgiu a oportunidade de buscar internet em Pato Branco, que é divisa com São Lourenço, Paraná, Uhum. e a Copel começou com uma oferta. Nós pagávamos na época R$ 2.000 um mega, cara, pra Oi. Nossa, É, absurdo, né? e a Copel, acho que já tinha baixado um pouco, acho que tá em 1.600, um negócio assim. Sim. E a Copel lançou uma super promoção de R$ 213, eu lembro até hoje que ela falou, Nossa. na fibra ótica, e demanda de crescimento de velocidade, só pedindo para aumentar a velocidade lá. E eu fui lá pra Pato Branco, olhei um lugar lá que pra ver se fechava sinal, eu comprei umas antenas no exterior pra montar isso, Exterior é bom. e sem saber se funcionava direito, eu só sabia que pegava e enxergava o sinal de um lado no outro, e tinha que ter a potência ali, daí eu ver se a banda que passava era o que dera. Tava no o lucro, né? o que passava já era bom, porque Tão barato. nós estava pagando 2 o mega lá, e eu na época acho que eu estava com 6 mega. Sério. E eu gastei 20 mega em Pato Branco. Eu sei que eu fui lá, consegui um terreno, um local dentro de uma indústria de construção de barracão de metálico, Uhum. e e o solo lá, os caminhão passavam muito forte no solo, bem duro o solo. E a gente abriu na picareta, cara, pra levar, Nossa. pra passar a fibra até onde a gente estava na antena, dava mais ou menos uns 100 metros, 150 metros. Enterramos a fibra. Cara, a gente trabalhou uma semana cavando lá para poder passar a fibra, e hoje em dia eu teria contratado uma Bobcat, né, Com certeza. hoje em dia eu teria pagado, seria mais barato. Só que olha Meu como que era a minha mente empreendedora da época, né, vou gastar com uma Bobcat? Dá pra fazer, eu faço, né? É. Hoje eu já tenho nem sei se tinha Bobcat na época, mas, cara, tinha. Eu não sei se eu tive medo de fazer bagunça dentro do pátio da empresa lá, Uhum. mas hoje em dia eu teria feito diferente. Não teria sofrido tanto. É, mas na época fui eu que construí a casinha, fui eu que construí mesmo a casinha, fiz toda a laje, fiz a estrutura, a parte, e Caramba. tudo eu que construí, isso em 2010. Já era pedreiro, né? Já Tinha tinha experiência, pô. todo o know-how de como fazer, né? É, inclusive a XC Soft, o prédio da XC, fui eu que assumi a obra, a parte final dela ali, os últimos 1 ano e meio, fui eu que assumi a Olha só. responsabilidade da obra. Olha só. Eu tirei a construtora e assumi. Resultado, cara, tive uma oportunidade gigantesca. Esse bairro, aonde eu coloquei a torre, lá em Pato Branco, era maior do que São Lourenço do Oeste, Só o bairro, nossa. só o bairro. E eu só não entrei porque eu tinha medo da Copel. Se a Copel estava vendendo a 213, como é que eu ia competir com a Copel? Uhum. Essas eram as minhas Preocupações, assim. neuras da época. Hum. No fim das contas, cara, a Copel, todas as empresas que são muito grandes, principalmente estatais, elas são uns elefantes. Elas andam muito devagar. E os pequenos sempre vão ser mais rápidos, mais ágeis, vão conseguir entregar serviços diferenciados. E hoje eu enxergo isso, hoje eu sei disso. Mas na época para mim era um bicho-papão. E eu fiz todo aquele esforço, transportar por rádio 20 quilômetros para chegar em São Lourenço.
Eu tinha na época, a minha visão era que se eu atendesse, empresas de interior clientes do interior, eu não ia ter concorrente, eu ia ter um cliente, o chequinho do leite, a gente chamava chequinho do leite. Uhum. Então visão até cobrava mais o mesmo preço da cidade, destruía os carros para atender os clientes a 50, 100 quilômetros para o interior, no meio dentro a de interior adentro, Uhum. e fazia. Foi o que comecei ali. E nesse mesmo momento que eu comecei toda essa estrutura, eu comecei em paralelo um projeto de desenvolvimento de software interno, só que eu estava tão no fluxo de fazer as coisas, de fazer o dia a dia, de fazer o provedor dar certo, tudo, que eu não conseguia dar atenção para o programador que eu tinha contratado. E em paralelo a isso, eu já tinha muito contato com o Ivor Ney, nós somos primos, eu e o Ivor Ney, e o Ivor Ney sempre foi um autodidata que fazia as coisas, até muitas coisas ele fazia muito melhor do que eu. Inclusive lá em 2007, quando eu estava saindo da campus lá, a gente fez um paralelo, mexendo com bolsa de valores, e eu também, inclusive foi ali que eu perdi o resto do dinheiro que eu tinha perdido, foi querendo investir na bolsa, e ele também. Só que ele já tinha feito código para conseguir ler as ações, conseguir fazer métricas de investimento, tudo, que deu tudo errado, porque ele também perdeu tudo, né. E o e-commerce que eu fui lançar, ele também tinha feito uma estrutura de e-commerce melhor que a minha, só que ele é formado em contabilidade, e eu era formado em sistemas. E eu, na época que eu me formei, eu fui destaque na faculdade, porque eu era muito bom programador, na época. Porque eu tinha estudado na área, e eu gostava muito e me empolgava, né. E eu me achava muito bom. E eu não admitia, tipo, não é que não admitia, eu não dava muita moral pra ele, porque, tipo, cara, o cara que aprendeu sozinho vai É, vai ser melhor que eu é, estudei. é. Aham. E realmente me surpreendia quando ele fazia umas coisas lá, eu olhava e me surpreendia. E quando eu estava ali em São Lourenço montando o provedor, ele me chamou um dia e disse: "Cleiton, você tem algum programa teu aí, um banco de dados teu?" Eu disse: "Tenho." Diz ele: "Me manda aqui, eu quero te mostrar um negócio." "Pode me mandar?" "Não, eu posso." Daí eu peguei aquele projeto que eu estava fazendo lá e mandei pra ele, o projeto. E ele, em 5 minutos, ele me mandou, tipo, um front-end da minha aplicação, rodando, com CRUD, com salva, exclui, deleta, Uhum. com menu, com seção das telas. De "Caramba, que milagre que você fez, cara." Mas ele: "Não, eu fiz uma engenharia reversa." Ele lia o banco de dados e gerava os códigos. Olha Uhum. só. E foi ali que eu disse: "Ah, agora eu vi futuro nessas nossas conversas. Vamos evoluir essa ferramenta para poder ser uma base para a gente poder construir software." Porque um dos grandes problemas de você construir software é manter ele. Construir tudo qualquer um faz, inclusive hoje com inteligência artificial. Exatamente. Gerar um software, tá fácil de gerar, mas Vibe coding, colocar em produção, manter, dar manutenção, evoluir ele, escalar. ser competitivo, escalar, ser seguro, realmente é algo que tenha futuro, o caminho é longo. Uhum. E na época era a mesma coisa, o desafio só que era diferente. O desafio era que para você conseguir fazer escalar, era bastante gente, bastante pessoas, você ia ter que ter, o código mudava a tecnologia a cada pouco, por exemplo, saímos de até hoje tem COBOL com DOS, aplicações rodando em DOS, ainda tem que as empresas têm que ter rodando Windows para poder rodar o DOS, para poder rodar a aplicação em COBOL. E em seguida veio o desktop com aplicações Windows para desktop, e eu na época da minha faculdade, eu já fiz uma aplicação web. Eu já fiz uma aplicação web, porque eu sabia que o navegador ia ser universal, ia ser aonde ia rodar as aplicações de forma universal. E isso proporcionou que fechou todo o ciclo de a gente poder, com um compilador, com um framework nosso, nós podermos evoluir e construir uma plataforma, um software de gestão. Eh, Ali que começou a gente começar a desenvolver esse framework. Então começamos a desenvolver o framework, o Ivor Ney desenvolvia e eu levava para ele o que tinha que fazer no framework para poder compilar a aplicação para ser mantenível. Uhum. Então eu tinha a experiência do Delphi, que Uhum. eu trabalhava com Delphi, que era a parte de eventos, de formulários. Eu dizia: "Ó, Ivor, então agora você gerou um código estático.
Agora nós temos que pegar e criar eventos, porque eu vou ter quando eu clicar num botão, tem que ter o evento do clique, tem que ter o evento do fechar a tela, tem que ter Uhum. e eu tenho que poder colocar códigos específicos nesses eventos. E ele baixava a cabeça e ia lá e fazia. "Ó, Iverney, agora temos que criar uma solução de quando eu apertar num bo no ta na tecla tal, tem que abrir a outra tela para poder pesquisar para poder inserir o dado aqui". E assim que nasceu o framework que a gente usa lá no HTC lá é o Maker, que é Uhum. o nosso framework próprio, que é ele que mantém em parte padrão, segurança da aplicação, não é qualquer programador que vai lá e faz do jeito dele. Claro. Não, tem o método, tem a aplicação, tem o framework interno, e isso que proporcionou a evolução da plataforma de uma forma escalável, segura, estável, padrão. eh, e hoje ela gera, você perde algumas coisas, porque você não pode usar que está no mercado pronto, mas você ganha em outras que você tem uma tecnologia exclusiva e própria e você é dono desde a fundação, certo. Então isso que diferencia o maior diferencial hoje dos softwares da HTC, principalmente no ERP, na parte do ERP, é o framework, o Maker. Uhum. E ali nasceu o Maker, cara, nasceu esse brinquedo ali, a gente começou quando ele começou a compilar a primeira, o Iverney trabalhava na fábrica na empresa da família, que era uma indústria de uniformes, e eu tinha a Palmasnet e eu tinha investido numa indústria de sofá. Eu tinha então o provedor de internet, eu tinha porque na minha pós-graduação uma das dicas era você tem que diversificar os negócios, não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. E eu surgiu a oportunidade numa conversa de bar, tomando cerveja, de um vendedor que era amigo meu, que perdeu o emprego numa indústria de sofá, e ele disse: "Ó, para nós montar uma indústria vamos montar uma indústria de sofá". E eu, como eu tinha trabalhado na Campos de Palmas, que era madeireira, de compensado em Palmas, e aquilo para mim era uma coisa que eu via, as coisas erradas dentro da empresa, mas eu não tinha poder de ação e foi uma das oportunidades que eu tive de dizer: "Não, eu vou fazer para colocar em prática e para me provar", né. E comecei uma fábrica de sofá e deixei a minha esposa cuidando do provedor e coloquei um primo meu, o Leandro Fontana, pra junto ali para colocar o provedor em produção. O desenvolvimento da aplicação eu desenvolvia nasceu meu segundo filho nessa época. Então eu estava com um filho novo, provedor de internet, com a fábrica de sofá e com Sem pressão quase, né. O e software nascendo. desenvolvendo o software, no software Aham. nascendo. E bem nessa época, foi uma época que tivemos uns conflitos junto com o meu irmão. Junto com o meu irmão, eu tinha uma sociedade numa garagem de carro em Palmas. Inclusive eu ajudava a buscar carro em São Paulo, ia para São Paulo de ônibus, de carro, com um carro e voltava com 5. Então eu fazia tudo isso na época. E foi numa época que a gente resolveu dividir as empresas, se separamos, então eu fui sozinho para um lado e o meu irmão foi para outro lado. Ali no que dividiu as Palmasnet, então, ficou a Palmasnet de Palmas e a Palmasnet de São Lourenço, Uhum. né. E nesse momento, então, que com a fábrica de sofá, que eu comecei a desenvolver o software pro HTC. Então ele compilava o software e eu comecei a desenvolver para a indústria. Tanto para minha indústria de sofá, quanto para a indústria de uniformes do Iverney, da família do Iverney. Não era para o provedor, Não era para então, o É isso que eu provedor, ia era pra perguntar, indústria. eu achei que era pra Palmas, né, tipo. era para a indústria. Porque nós não estava enxergando, assim, como, cara, você desenvolveu um software que mexe no roteador, cara, que mede os a rede, cara, isso é complexo, Então, vamos fazer formulário para cadastrar e era mais estoque? Qual que era o foco inicial? daí no o que que eu fiz, né, então, quando eu fiz lá aquela implantação de ERP lá na Campos de Palmas, tudo, eu aprendi todo o processo, eu passei por todos os setores. Quando eu saí da Campos de Palmas, eu era controller lá, e eu fazia toda a parte de controladoria da empresa, e eu geria o RH contabilidade, o TI e a controladoria da empresa. Então eu tinha todo o conceito de como funcionava a parte de gestão da empresa. E a parte de fechamento de balanço, de Uhum. resultado, era eu que fazia na empresa. Nossa.
Ah, e então isso eu tinha todo o conhecimento de gestão, eu tinha. Então eu disse: "Ó, vou desenvolver um software para gestão, de indústria". E começamos, fizemos toda a parte contábil, então o XC hoje a base dele estrutural é contábil gerencial. Então toda a movimentação financeira do software passa por uma contabilidade gerencial. Eu consigo medir desde, ativo, passivo, receita, despesa, patrimônio líquido, você tem toda a estrutura gerencial dentro de uma contabilidade, porque a base foi para uma indústria. E quando começamos a compilar a aplicação que ela começou a rodar nas indústrias, começamos a gerenciar ela, fazer contas a pagar, receber, emitir nota, é que eu disse: "Agora tá pronto, vamos para o mercado, vamos vender o software". Isso ficou pronto início de 2012, início de 2012. E eu fui para o mercado vender, para os pequenos não precisavam. E os E grandes, quem são vocês? já tinha alguma coisa. É, É. e não tinha mercado. Então foi desenvolvido um produto sem entender se tinha demanda, Sim. né. Até poderia ter, mas você ia ter que fazer força, ia ter que colocar marketing, ia colocar comercial, um monte de coisa, e nós não tinha esse know-how e nem essa dinheiro para isso. Uhum. E foi quando eu percebi e disse: "Olha, cara, isso aqui, se eu unir com um software que eu tenho de gestão do provedor, vamos para o provedor". Na época eu até fui buscar, eu usava o MyOut, eu fui buscar o Patrick Brandão para tentar fazer uma fusão com ele, tentar fazer uma parceria, alguma coisa, tentei alguma coisa, só que na época ele não me deu atenção, sei lá, ele devia estar nos propósitos dele lá, e eu voltei para dentro de casa, peguei um tutorial dele, de como criar um PPPoE, Olha só. de como você colocar autenticar por PPoE, Uhum. e peguei o tutorial dele, em 2 dias subi o PPoE dentro da minha aplicação, e comecei a autenticar cliente dentro do software. No dia 1º de abril, parece mentira, mas no dia 1º de abril de 2012, eu autentiquei o primeiro cliente Olha só. de telecom. Então, foi ali que começou. Ali que nasceu. É, E aí tu implantou na Palmas na Gêmeas, estava rodando. é. E a e assim, cara, quando eu coloquei aquilo pra rodar, cara, eu disse: "Nossa, isso é gigante, isso é grande, isso é maravilhoso. Isso todo mundo vai querer. Isso aí é uma coisa que nós vamos explodir o planeta". Ah, cara, é longe, cara, pra você chegar, cara. É longe. Parece fácil, você acha, você vê o fim, você não vê o meio, não vê o início, primeiro ano, cara, 2012, a gente ativou 3 ou 4 Nossa. clientes. Eu sei que o código, o ID estava no 8, né, a gente terminou no 8. Mas, teve uns 2, 3 testes ali, né, teve as indústrias, né, então acho que provedores, acho que foi eu, o meu irmão, o Márcio Bertoncello de Abelardo Luz, talvez o Thiago Fortunati, eu não lembro quem que eram os primeiros ali. Mas, no fim foi, acho que teve o Yuri aqui de Pissarras, que foi um dos meus primeiros ali. Inclusive a minha primeira implantação, minha e do Iverney, nós viemos com um Golzinho 1000 dele, sem ar-condicionado, lá Deixa apertar. do lado de Chapecó, 10 horas de 10 horas de viagem, cara, pra vir fazer a implantação. Ficamos 3 dias aqui, cara, a rede dele é toda cheia de bridge sem DWDS, acho que é o nome. Daí não chegava os MAC. Nossa, cara, eu tive que reconstruir a rede dele pra poder Nossa. conseguir ativar, pra poder bloquear cliente, desativar cliente, sabe. E fizemos a implantação ali tudo, foi a primeira experiência que tivemos, né, primeiros sustos. E assim, hã, foi ali que eu percebi que eu precisava ajudar os provedores pra poder, eles me recomendarem. Uhum. Então eu não sabia fazer tráfego, marketing, venda, colocar um vendedor, e também nem tinha para fazer, não tinha para bancar isso. E foi aonde a gente começou fazendo isso. Os primeiros anos do XC, cara, eu mais passava ajudando o pessoal a arrumar as redes e construir redes. Quando eu descobri como funcionava um roteador, como é que funcionava o roteamento estático, roteamento dinâmico, foi ali onde que eu dei saltos de qualidade dentro da minha rede, da minha própria rede. Claro. E eu queria repassar isso para todo mundo, eu queria ensinar todo mundo. Fiz vídeo, inclusive eu tinha
um vídeo lá da época, eu falando, cara, agora já excluíram, eu acho. Uhum. Mas tinha quase 30.000 visualização o vídeo. Hum. Eh, e foi ali onde que, a gente começou, a origem de ajudando os outros para que eles nos ajudassem. Uhum. E a gente teve reconhecimento mesmo, assim, ó, a gente foi 2000 daí foi até 2014, assim. 2014 a gente teve a primeira feira que a gente foi no Moon, lá em Uhum. Microtik, né? lá em Fortaleza. Nossa. Cara, ninguém conhecia, ninguém conhecia. Nós estava com um stand, eu e o Ivorney, e as pessoas não paravam no stand. E a gente chamou as patroas, né, pra elas virem entregar panfleto, chamar as pessoas pra vir falar com nós. Pra poder falar sobre o produto, pra poder mostrar o produto, pra poder ter uma oportunidade de venda. 2015, daí foi assim, 2014, 2015, viemos para o Moon aqui em Moon Floripa. foi aqui, eu vim nesse Moon aí. É, aqui Camisetinha amarela na época. acho que era. Era. Cara, em 2015 e era o que a gente podia pagar, porque era $400 Uhum. o Moon, pra você ir no Moon. Já ir numa Brint já era um pouco mais caro, né. E 2015 a gente veio aqui, daí a gente já tinha já um pessoal que conhecia, indicação, tudo, mas não era nada grande, sabe, não era um volume. E em 2016 foi aonde eu descobri que você precisa fazer comercial para vender. Então 2016 foi onde eu descobri o comercial, que eu comecei a fazer umas técnicas comerciais de venda, e a gente foi para o Moon em Belo Horizonte, e ali a gente parecia ator famoso. A gente parecia que nós éramos, cara, nosso stand cheio, lotado, o pessoal vinha tirar foto, queria foto com nós, cara. Porque a gente começou a ficar conhecido ali onde que foi que começou mesmo a crescer. Mas do start, do Até esse projeto, momento, né? até ele se pagar, a gente ter salário, a empresa pagar o nosso salário, cara, foram 8 anos. 8 anos. Sei bem que é isso. Então, Guerreiro, né? é, 8 anos, pô. E aí, Cleiton, então a gente tá em 2016 ali, que foi o boom ali, vamos dizer que você começou, ser conhecido com os provedores, né. Também não era um mercado tão pulverizado naquela época, já tinha os provedores, obviamente, mas não como hoje, né, imagino. já tinha Já tinha bastante. bastante, né. Mas não tinha esses 20 e poucos mil de agora que reduziu Não um pouquinho, tinha. né. Tinha o mercado de telecom, ele nasceu muito cedo. Ele começou expandiu a fibra ótica começou a expandir em 2015. Uhum, A fibra ótica começou a expandir em 2015, mas os provedores a rádio, tinha muito provedor desde 2000, cara. uhum. E tanto que o Brasil é algo inédito no mundo, porque em cima da ilegalidade ou da necessidade e falta de regulação ou super regulado que os brasileiros davam jeitinho, foi nascendo as empresas, Uhum. né. Então, e tinha muito, sempre teve muito provedor, sempre teve. Só que mudaram a tecnologia. Eles Hum. na fibra mesmo começou muita força a partir de 2015, 2018, 19. Aí foi a migração, né. E aí nessa época você já tem uma ideia ali, 2018 foi quando já estava bem, então enfim, já começou o negócio a engatar, já tinha quantos provedores nessa época aí, você tem uma ideia? Chegou a mil provedores em 2018. 18.000 Foi onde a gente provedores. atingiu os 1000 provedores, 1000 clientes em 2018. Caramba. Foi ali que você viu que: "Bom, agora vamos consolidar", É, você receita. 2017, 2016 a gente saiu de São Lourenço. Uhum. Até então, o Ivorney trabalhava no Rio Grande do Sul ali, remoto. Eu trabalhava com a estrutura em São Lourenço, só que São Lourenço ficou pequeno, uma cidade de 27.000 habitantes. E como que você vai ter mão de obra Mão pra de isso? obra, né. Você fala pra você vai contratar pessoal de fora, "Ó, tem que vir morar em São Lourenço". Os caras não iam. Verdade. Então Chapecó deu uma oportunidade pra nós de dizer: "Ó, pelo menos Chapecó dá pra pensar". Claro. E quando a gente foi pra Chapecó, alugamos um espaço enorme lá, 1.000 metros quadrados, na época era enorme, e era mesmo. Até chamavam nós de louco, parecia que nós estava dentro de um salão de festa, tão grande que era. Mas encheu logo, a gente alugou o segundo piso, alugou o terceiro e estava com 3.000 metros ali até recentemente, agora a sede nova tem 9.000 metros, né. Nossa, só. Inclusive temos que ir lá conhecer essa É, a gente tem que ir lá conhecer, é verdade. E eu só queria pegar um gancho agora só para trazer já para os momentos atuais, né.
Recentemente aí, acho que nos últimos 2 anos, vocês também, né, claro, esse crescimento exponencial aí, depois tu pode até trazer uns números de quantos clientes vocês têm hoje, né, funcionários e tal, mas também vocês fizeram internacionalização, né, vocês miraram aí, acho que América Latina, o mundo, enfim, para trazer essas tecnologias. Queria ouvir um pouquinho de ti agora, até para nossa audiência, né. Quais são os números da XTC hoje que, né, você já vai contar um pouquinho que você já também saiu um pouquinho aí da operação, né, queria engatar isso e esse movimento de internacionalização que vocês fizeram recentemente também. Eu no início do 2025, início do ano passado, agora já estamos em 26, né, É. eu tomei uma decisão que era, sair da empresa, e o meu filho assumiu meu cargo lá. Um dos principais motivos foi que, eu estava muito envolvido no operacional da empresa e eu estava olhando para inteligência artificial e vi que eu precisava dar foco nisso para poder entender do que se tratava, e sacrifiquei um sonho, que era a XC, para poder focar nisso. Uhum, Eh, e acho que acertei, porque realmente eu descobri que era necessário, de verdade. uhum, Eu não tenho os números exatos hoje, eu tenho eles aproximados. A XC hoje ela não trabalha só mais com provedores de internet. Em número de provedores, eu acredito que deve estar em torno dos 4.000 provedores, tá. Mas entre todas as soluções e assinaturas de softwares de soluções que a gente tem, acho que quase 8.000 assinaturas. uhum, Eh, deve estar chegando perto dos 8.000 assinaturas de soluções. Eh, a empresa, ela tá com, acho que internamente, em torno de umas 600 pessoas, Olha só. e o grupo todo, junto com consultorias que são externas e, mais o pessoal da Argentina, que daí é a internacionalização, acho que chega perto dos 800. A estratégia de internacionalização foi você abrir uma oportunidade de expandir território com as soluções que você tem, que são um sucesso aqui no Brasil. uhum, Então, existe a possibilidade de você ir por conta própria ou de você fazer uma parceria, uma aquisição, uma fusão com a empresa de fora. A gente buscou a Wispro, que era uma das empresas mais atuantes, no na América Latina. Fizemos uma aquisição parcial, dela, com, eh, sendo o poder de voto, né, tendo a Uhum. maioria, maior maior parte, e com direito de aquisição total, da Wispro. Essa é uma empresa que a sede de pessoas está na Argentina, mas ela está constituída nos Estados Unidos. Então é uma empresa americana e atua hoje em 21 países. uhum, Foi expandido as soluções, as nossas soluções, junto com as soluções deles, e também expandida a possibilidade de levar o XC mesmo para outros países. Eh, tinha muitos desafios de você fazer a plataforma, não é só traduzir. Existe legislação, existe desde a parte de configuração de campos, né, o tipo de campo, o endereço é diferente, o o CPF, Uhum. CNPJ é diferente, então existe vários desafios técnicos que precisavam ser resolvidos para poder levar o IXC para outros países. Eh, mas é um passo, é um começo, você tem que uhum, pôr o pé lá para você poder entender que tipo de dor que tem para poder, não adianta só fazer estudo de mercado. Você tem que arriscar um pouco, colocar um pé pra ver o que dá, e tem formas de fazer, uma forma é ir sozinho. Até a gente tentou na época, uma das minhas ideias foi fazer aquisição de um provedor fora. A gente foi buscar pra comprar um provedor na Colômbia, pra ir lá e colocar em produção, colocar lá, uhum. a gente acabou não se acertando, e optamos pra ir pra aquisição parcial da Wispro. E isso começou um bom projeto, agora o pessoal já é bilíngue lá, fala espanhol, inglês e bilíngue não, trilíngue. Uhum. Isso também abre essas portas, né. Uhum. Antigamente você estava só no português e agora não, agora já tem multilíngua lá dentro da empresa e Pô, que bacana, Cleiton. E antes a gente entrar no grande tema aqui do momento, que é a inteligência artificial, né, Ferri, a gente sabe que boa parte da nossa audiência aqui são os fundadores desses ISPs regionais que tiveram histórias muito parecidas aí com as histórias da Palmasnet, né, e que o Cleiton vivenciou, e obviamente tu também percorreu a jornada de muitos desses ao longo dos anos da XC, né, Cleiton?
E eu queria te perguntar realmente como que é a tua análise, qual que é o teu diagnóstico do mercado para esse ano de 2026, quais são os desafios, quais são as oportunidades para esses ISPs regionais. Tu que hoje, né, tá vendo o mercado um pouquinho mais de fora, talvez com a mente um pouquinho mais limpa, o que que tu poderia trazer para esses empreendedores aí do setor? O mercado de internet sempre foi muito pujante pela demanda de pessoas que não tinham serviço, não tinham internet. E a pandemia foi a crise da onda Sim. de instalação, foi ali que, extinguiu consolidou a demanda. Uhum. E depois da pandemia começou a diminuir essa demanda de instalações, justamente porque, saturou o mercado, né, de novos clientes. Então hoje os novos clientes eles são basicamente o crescimento populacional. Sim. Então, ou crescimento populacional ou de pessoas que passam de uma renda que precisam se as pessoas crescem, a economia cresce, as pessoas passam a ter condições de pagar uma internet, elas colocar a internet na sua residência. E isso hoje possibilita um crescimento de 1 a 2% ao ano, que é esse crescimento que tá todo mundo brigando por esse 1 a 2%, que é o crescimento populacional e de crescimento econômico das pessoas. E nessa briga tem empresas que estão se mantendo, tem empresas que estão crescendo 15, tem empresas que estão decrescendo. Hã, no fim das contas, o provedor de internet, ele é um negócio que se você não cresce, você sobra dinheiro. Por incrível que pareça. Se você cresce, não sobra dinheiro. E se você não cresce, sobra dinheiro, porque você para de investir. Então, o provedor de internet, se for só mantido com internet, as pessoas vão fazer caixa, as empresas vão fazer caixa. Hã, resumindo é isso. O que que os donos de provedores têm que fazer agora, e nesse cenário de que, muita competição, por poucos clientes, tem que aproveitar o tempo para trabalhar eficiência, qualidade de serviço e agregar soluções que aumentem a receita. Uhum. Então, existe muito espaço na área de segurança, segurança patrimonial, automação, serviços em geral. A própria inteligência artificial, tá na mão, tá no colo dos provedores de internet de ser o provedor de inteligência artificial local. Tem muito pouca gente falando sobre isso, mas existe a demanda porque, eh, qual que é a demanda que eu vejo desse serviço de inteligência artificial no provedor, por exemplo? Eh, existe o cenário que hoje está todo mundo, distribuindo seus dados né, tá todo mundo. Sim, Uhum, com certeza. E daí? Se todo mundo tá fazendo, você corre menos risco, uhum, porque até acharem você ali no meio ou explorarem essa vulnerabilidade dos teus dados, você é só mais um no meio de todo mundo. Uhum. Mas vai chegar no momento que, isso vai começar a ficar muito perigoso, já está muito perigoso, já estão usando isso de forma a explorar um monte de falhas de segurança, e de uma forma muito mais profissional do que antes. E agora o pior é que qualquer um consegue explorar esse tipo de coisa. Então antes estava na mão de poucos, agora está na mão de muitos. E com um poder imensurável de exploração. Então o risco, cibernético de falha de segurança vai ser absurdo agora em diante. Já está sendo, e ainda não está aparecendo de forma muito, aberta. E eu enxergo que para você se proteger nisso, você vai ter que ter uma estrutura privada de inteligência artificial, uma estrutura fechada. Não usando modelos open source, não usando modelos públicos ou modelos que estão, eh, aí, dispostos. Então hoje tem muitos modelos que são open source que você consegue colocar dentro da sua infraestrutura, que não fica online, fica offline, uhum, e você vai poder fazer, usar todos os seus dados de uma forma muito mais segura e explorar eles de uma forma mais precisa, né. Você vai poder colocar todos os dados ali. Hoje ainda coloca ou não coloca os dados para explorar? Se você não coloca, você não corre o risco de ser invadido. E se você não coloca,
Se você coloca, você corre o risco de ser explorado Uhum. as falhas em cima disso. E se você, não colocar, você corre o risco de perder competitividade. Uhum. Ficar pra trás, Corre o risco atrasado, não, é, é fato. exato. Você vai perder competitividade. Porque existe uma gama de informação em cima dos dados absurda, inexploráveis, que a gente nem conhece ainda. E principalmente o provedor de internet, ele consegue explorar informações, cruzar informações Uhum. com os tráficos de dados, com o uso da internet, com até um poder absurdo em cima disso. Uhum. Então, explorar esse tipo de coisa e explorar principalmente a distribuição de soluções privadas de IA. Eu acho que é um grande caminho assim para os provedores. Por que que eu enxergo isso? O provedor já tem a infraestrutura, ele é o cara que entrega a fibra até lá na ponta. Ele tem o data center, ele já tem a parte de estrutura de backup, de energia, de no break. Tem que expandir com data center, tem que expandir com soluções de serviços e explorar o mercado local. Aonde ele atua, ele tem que ser dono. Uhum. Tem um amigo meu que diz que dentro de casa ele não pode aceitar nem empate, né? Então, é isso que o provedor de internet sempre foi territorialista, de dominar território, e ele tem que explorar isso com todos os outros possíveis serviços que ele pode entregar dentro da área onde ele atua. Uhum. E é isso que todo mundo enxerga para quando ele vai comprar um provedor de internet. Cobertura, a área de atuação, fibra conectada na casa do cliente, que tipo de produto que eu consigo entregar lá, o que eu consigo agregar. Existe um valor imensurável ainda a ser explorado em cima disso. Uhum. Ótimo. Tá aí o playbook aí Ótimo. pra nossa audiência, né, Bruno? Com certeza. E Cleiton, agora que a gente já entrou aí na parte também de IA, né, você falou aí que começo de 25 você fez a sucessão, né, esse processo de sucessão aí, mas o que a audiência também, pô, com certeza, e nós aqui, gostaríamos de entender o que que você está fazendo agora, como é que foi esse último ano, quais são as tuas próximas frentes, empresas, aí o pessoal já viu aí que tem a IA Academy, tem o grupo, conta pra gente qual que é o teu momento atual, o que que tu tá olhando aí Brasil afora, nesse momento aí de novos investimentos, né? Esse último ano, eh, eu sumi do mercado, parei de me envolver com os grupos a última treta que eu tive foi uma treta no No LinkedIn. LinkedIn, essa eu vi. Ah, eu vi também. Vou contar essa. Pode Posso contar, contar? claro, essa é boa, essa é boa. A treta foi o seguinte, cara, eu fazia um ano já que eu estava 1 ano não, 6 meses, 8 meses mais ou menos que eu tinha saído da XC, e eu focado em explorar os potenciais da inteligência artificial a todo bom, esse episódio aconteceu num sábado à tarde e eu estava trabalhando, no sábado à tarde. Uhum. Eu trabalhando no sábado à tarde, ali, pluf, no meu LinkedIn, uma mensagem. E eu recebo mensagens no LinkedIn todo dia e recebo mensagens muito toscas. Mensagem pronta, script pronto o tempo inteiro. É uma vergonha, viu, uma baita de uma preguiça desses vendedor que devia ser mandar todo mundo embora, esses vendedor vagabundo, que ficam mandando mensagem pronta, feita por IA e script pronto. Que vergonha, os caras não têm a capacidade de estudar o momento da pessoa. Usa IA para estudar o momento da pessoa, para mandar uma mensagem personalizada. Uhum. É vergonhoso, né, cara? Mas beleza, cara. Então é lixos e lixos que eu recebo no LinkedIn todo dia. E, cara, recebi uma mensagem pessoal de uma pessoa que eu abri e disse: "Essa é pessoal". Abri pra ler. Ele escreveu, "Olá, bom dia, tá rolando um trampo na ICX? Rola um trampo aí na ICX?". E eu olhei aquilo, eu disse: "Não acredito que o cara chamou um dos fundadores da empresa diretamente, eh, eh, errou o nome da empresa, falou de uma forma informal e ainda não sabe que eu não estou mais atuando na empresa, né". Rola um trampo é bom, né? É, não, É, Rola um direto trampo. com o do fora. é. Daí eu sou uma pessoa muito provocadora, né, eu não primeiro que eu não no meu dia a dia, quem conversa comigo no Instagram, no Instagram não, no WhatsApp principalmente,
Eu não digo bom dia, eu não digo boa tarde, eu não pergunto muitas vezes, eu vou falando, eu vou respondendo, eu sou muito direto, eu sou muito seco, direto. Eu não sei se vocês já perceberam isso. E ele eu respondi: "Ah, você não acertou nem o nome". Eu não disse bom dia, não disse boa tarde, eu disse: "Você não acertou nem o nome da empresa". E fechei e mandei. E o que que isso passou na minha cabeça na hora? Eu disse: "Cara, esse cara ele vai pedir desculpa e eu vou abrir pra ele a abertura pra gente conversar", porque o primeiro contato de semanas que veio pessoal, de verdade, contato de verdade, Uhum. Não, e ele conseguiu uma resposta, que é o mais difícil. que é o mais difícil é alguém responder, porque eu mesmo tento falar às vezes com pessoas no LinkedIn e ninguém me responde. E olha que eu vou lá de forma pessoal. E ele pegou e printou e colou num grupo de 450.000, um grupo de vaga de emprego de 450.000 pessoas, dizendo: "Olha o que a gente tem que passar quando a gente precisa de um emprego". Nossa, Virou um caos, né. nossa! Cara, isso viralizou de um jeito, porque e isso eu aprendi, cara, isso eu aprendi que, o que eu ganhei de seguidor, começou a chegar pra mim, cara, daí me avisaram: "Olha, Cleiton, olha o cara postou lá de você", me avisaram, né. E daí eu chamei ele e disse: "Cara, você tá maluco, por que que você fez isso? Isso vai ficou feio pra você". Eu falei pra ele. "Você conseguiu que eu te respondesse. Cara, continua a conversa, se desculpa comigo, abre a porta, eu te dei abertura. Eu recebo o dia inteiro, resposta pronta aqui, cara, você conseguiu uma resposta. Cara, é uma vitória. Uhum. Olha o lado que você tá olhando". E ele disse: "Então tá, eu vou excluir", ele disse. E nisso que ele disse que ia excluir, cara, eu saí pra almoçar. Eu saí pra almoçar e quando eu voltei, cara, eu olhei pro meu LinkedIn, cara, devia ter uns 100 convite pra aceitar. E eu fui entender aquilo, cara, era o pessoal me mandando currículo pra mim, no privado, mandando currículo. Daí eu chamei ele e disse: "Não exclui, não exclui, não exclui, deixa ele". Ele disse: "Não, eu já tinha, já excluí". Foi bom ainda. Cara, no outro no à noite, cara, foi pro X esse negócio, cara. O X é uma lixeira, cara. Eu não sabia o que era o X, eu tinha 9 seguidor no X. Em 40 minutos que ficou a postagem lá, porque daí ele mesmo entrou em contato com o cara lá que postou pra pedir pra tirar. Eh, eu ganhei 300 seguidor. Olha só, Fazia 5 anos eu tinha 9. olha É, só. bombou. Bom, resultado da conversa, ele pegou, desse do X, ele pegou, saiu, ele excluiu a conta no Instagram. No LinkedIn. Uhum. Ele excluiu a conta no LinkedIn. E eu fui chamar ele pra conversar, porque eu fiquei preocupado, né, cara, porque isso aí, pode ter acontecido, Claro, vai saber o momento do cara, claro. vai saber. E fui chamar, ele tinha excluído a conta, cara. E eu não conseguia mais contatar ele. E do nada, cara, dali uma hora mais ou menos, ele me chamou e eu disse: "Cara, preciso conversar com você. Vamos fazer um meet". Daí ele disse: "Tá, vamos fazer então". Daí ele aceitou, a gente fez um meet. Daí quando ele me aceitou no meet, ele disse assim: "Viu, só não eu vou ter que atender lá fora, porque nem minha esposa não sabe dessa cagada que eu fiz". Daí eu disse: "Tá, beleza, vamos conversar agora, cara. Mas, agora você fez uma coisa errada e você vai ter que assumir as consequências disso. Eu fiz uma coisa errada, que foi ter respondido de uma forma, grossa, e, nós 2 vamos ter que assumir a responsabilidade sobre isso. Então, quando acontecer de vazar esse negócio de novo, nós vamos ter que ir lá e responder que já resolvemos isso e deu tudo certo". E inclusive aconteceu um caso no Instagram, que repostaram de novo no Instagram, e eu cheguei lá e escrevi: "Ô pessoal, eu sou o cara aí, o grosso da história, aproveitar que o cara tá que a pessoa aqui que postou, fez isso pra ganhar seguidor, aproveita e me sigam também". Daí o cara ficou com vergonha, o cara que postou, e inclusive o Cleiton, que é Cleiton também, o nome dele, o do meu xará lá. Eh também postou, diz: "Ah, eu sou o Cleiton, tá, fui eu que postei, já retirei, já tudo certo. Aproveita e me siga também". Comecei a tirar sarro do negócio, né. Sim, se Lógico, acertaram ali, lógico. tudo certo. E nessa nossa conversa que eu tive com ele, eu percebi que ele era uma pessoa muito humilde, assim, e que tinha muitos, desafios de vida que levaram ele àquilo.
E eu disse: "Olha, cara, realmente eu vi que você", cara, 28 anos ele tem. Não era uma criança, não era um piá, não era Homem. um cara, um homem. E eu disse pra ele, eu disse: "Vamos fazer vamos pra nós ser de mim mesmo, vamos fazer um projeto junto". A gente começou um projeto, um desses meus projetos do Paris Group é com ele. Olha só. E Ah, não sabia disso. e eu tenho e eu tenho eu tenho esperança que dê certo esse projeto e a gente venha mostrar esse projeto e a logo e a base da página vai ser esse post aí desse negócio. Surgiu de uma treta uma Isso sociedade vai ser mesmo, uma né. história pra contar. Que Lição legal, cara. lição da história da treta. Legal. Treta dá seguidor. Sim. E por que que cara, eu fico louco quando eu fico recebendo, eu sou muito de olhar, eu gosto muito de olhar, ficar olhando reels, essas coisas erradas pra ver os principalmente no TikTok, ele vem muita coisa da que não aparece nas outras redes, no TikTok aparece. E, cara, me aparecem uns cara que eu não sigo, e aparece pra mim lá, pra mim ver e volta a aparecer, cara. E sabe o que é? É os cara que tem um perfil meu respondendo, dando audiência pro cara. Então, a melhor coisa que você faz pra algo que você não concorda numa rede social é ignorar. Uhum. A melhor coisa que você faz é ignorar, é não fazer nada, não para no post, sai dele. Ó, vê que é bobagem, sai, ignora. Se você respondeu, você dá audiência pra pessoa. E é isso que acontece. Você vai lá e você faz um post. Eu já fiz vários testes pra ver como que como que funciona. Nenhum chegou nem perto dessa minha treta com o Cleiton aí. Eh, Se você vai falar algo produtivo, algo que agrega, algo que entrega valor, mesmo sem com intenção de ganho, Uhum, você não tem audiência. uhum. As pessoas não param olhar pra isso, porque não é não é Não é interessante. interessante, é. Agora uma treta, cara, é audiência. Então você olha as pessoas falando treta você vê aquelas treta, aquelas bobagens, as coisas malucas, os caras falando e levando ainda de forma que convicta, assim, eles acreditam no que estão falando. Eles estão falando uma coisa tão absurda e acreditando firme naquilo. É só pra ganhar seguidor, ganhar audiência. É estratégia no fim É do dia. estratégia. A gente tem que parar de ser tão besta de dar audiência pra quem não merece audiência, né. E dar audiência pra quem tá trazendo algo que agrega, dando conteúdo. A Last Mile aqui, ó, esse é o tipo de conteúdo que as pessoas devem dar audiência, comentar, que as pessoas devem tirar dúvidas, procurar assistir, se alimentar disso, não de lixo. Uhum. E se alimenta de lixo, e ainda vão lá e comentam, dá audiência pra é absurdo, eu fico louco. Nós percebemos isso também, né. Às vezes Não, é uma paga Só que às vezes você não suporta, você não se aguenta, né, cara. é, é mais forte. é. Ontem mesmo eu saí da minha regra de não fazer e fiz uma, cara. Tá brabo homem. Eu vou dizer, na última eleição eu fiz um experimento social desse, na época era Twitter, eu criei uma conta fake no Twitter. Comecei falando sobre coisas produtivas, né, tentando encontrar um equilíbrio, um diálogo, etcétera. Cara, dava até o sonzinho de grilo, assim, na conta. Aí eu falei: "Quer saber? Vou inverter um pouco a lógica. Vou começar agora a bater, atacar, falar besteira, compartilhar". Cara, a conta começou a porrar. E aí tu começa a ver o recompartilhamento, o retweet, Uhum. follow, tal, 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 tal. Tu fala: "Cara, não é à toa que as coisas estão do jeito que estão". O algoritmo, de fato, ele tem um fator muito predominante naquilo que está sendo trazido pelas pessoas, aquilo que impacta as pessoas. Infelizmente é assim. Mas tentando pular agora pro lado positivo da Qual que era a tecnologia, linha que nós estava antes da Nós estamos treta? na linha da tua mudança pra IA. voltando agora pra Mudança pra IA. tecnologia, É isso. falando do lado positivo da IA, conta pra gente como que, né, um desses projetos que surgiu aí a partir da treta do LinkedIn, mas, qual que é esse novo momento do Paris Group, do AI Academy? O que hoje o Clayton ficou estudando nesse último ano e que vem aí pela frente? Nos traz um pouquinho sobre essa nova temática aí que tu estás explorando. A inteligência artificial, ela, quando eu estava dentro da HC, quando ela surgiu, eu estava na HC, eu até entrei meio em depressão, cara. Porque quando caiu a ficha do que se tratava, eu disse: "Nossa, isso aí é uma ameaça gigantesca para setor de tecnologia e tudo que eu trabalhei, me esforcei minha vida inteira para fazer com meu suor, agora tá nas mãos de qualquer pessoa, Uhum. construir algo de uma forma simples". E, cara, aquilo me bateu tão forte, cara, me deu um negócio ruim, cara, fiquei uns 30 dias meio ruim,
Daí, nesses 30 dias, cara, eu baixei minha cabeça e fui entender do que se tratava, como funcionava, qual que eram as possibilidades, que acontecia. E eu percebi que, como era difícil pra mim, era difícil pra todo mundo. E foi onde eu me tranquilizei. Hum. E baixei um pouco minha adrenalina e comecei a pôr os pés no chão e deixei um pouco de lado ela até, mas fui explorando recursos, fui tentando entender, só que eu tinha que conciliar o meu dia a dia na XC, resolvendo pepino lá e dando atenção pra isso. E chegou num momento que eu percebi que eu precisava dar atenção pra isso. Eu percebi que, estava acontecendo muito rapidamente e não ia ter tempo de se eu esperasse acontecer naturalmente, eu ia ser só mais um, sendo levado pela onda. E eu quero estar na crista, eu quero estar empurrando a onda, eu quero estar sendo o gerador da onda, eu quero participar da decisão. Eu não quero ser um cara que vai ser, levado pelo que os outros decidiram. Então eu quero entender desse nova mudança de tecnologia de uma forma que eu ajude a construir ela, não usar os recursos que vão ser construídos pelos outros. E isso foi uma das coisas que me levou a sair da XC para olhar para isso com muito foco, muita força. E ali, um ano de experimentos. Eu testei tudo, testei formas, técnicas, modelos, investi, eh testando R$ 10.000 rodando 2 dias num modelo, 20.000 no outro, 200 no outro. Um mês gastei 30.000 de IA, outro mês gastei 5, outro mês gastei 1. E fui testando o que que funcionava, o que que não funcionava, o que dava certo, onde ela alucinava, o porquê que alucinava, o que que gerava certo, o que que cara, foi um ano, assim, muito louco. E eu resolvi começar alguns projetos. O primeiro projeto foi emagrecer. Foi ali onde que também eu perdi 30 quilos, cara, e comecei a cuidar da minha saúde, e isso abriu a visão que eu podia construir um projeto, de saúde de uma pessoa só. Tipo, uma pessoa só construiu uma aplicação de saúde. Eu convidei o Betinho, ou Robertinho, lá de São Lourenço do Oeste, e começamos esse projeto de plataforma de gestão de saúde, para você coletar todas as informações que existem sobre você de conectado à saúde que você tem no dia a dia e consolidar num lugar só, e a partir disso, dessas informações, a IA te ajudar a você se entender, se conhecer e te propor ideias de como você deve seguir com a vida, da vida saudável, da saúde, né. E começamos esse projeto, só que, como que eu construo uma aplicação escalável, segura, como que você coloca isso para produzir com uma pessoa só? E eu achava que era possível. E começamos. Começamos a fazer isso, ainda tínhamos estava usando o Claude 4. Uhum. Eu comecei ainda no mais, antes, né, comecei com o GPT-3, comecei a testar, mas ele alucinava muito, fazia gerava muita informação, inventava coisas. E depois, quando veio o 4 começou a melhorar e, eu fui para o Claude desde o Claude 3.1, 3.5. E o cloud já muito mais preciso nas saídas, já conseguia ser mais, assertivo nas entregas, e você conseguia fazer pequenas soluções muito boas, assim, com um resultado que um humano não conseguiria entregar. O problema estava em quando você começava a construir projetos maiores, que exigiam um contexto maior, e ela começava a não ter profundidade em entender do que você estava fazendo, e ela começava a criar coisas fora do normal. E o meu projeto era entender como que eu construo, uma IA usando o potencial da IA, não usando o conhecimento do programador para ele gerar um código, o programador pegar aquele código, entender se funciona e colar ali. Uhum. Não, meu propósito era tipo, eu quero construir um projeto, esse projeto tem que ter tudo que um projeto tem que ter, desde você fazer a arquitetura dele, a parte de fluxos, a parte de casos de uso, a parte de testes, tudo estruturado, a parte de front, a parte de back, a parte de DevOps, Uhum. toda a estrutura, e você coloca esse projeto ali e aí a implementa. Esse é o projeto. Cara, ó,
Eu trabalhei nesse negócio, meu. É muito complexo e você conseguir chegar nesse patamar, chegar nesse nível de você ter uma aplicação segura, instalável, padronizada, estruturada e e fomos testando, ver o que funcionava, o que não funcionava e, foi eu comecei uns mais de pra você ter uma ideia, eu tenho 61 repositórios meus esse ano, meus, só meus. 61 repositórios no GitHub, que são Sim. repositórios de projetos que eu testei, Uhum. em um ano, 61. Cara, E tem um outro repositório que é da Paris Group, que daí esse eu tô com acho que 12 repositórios lá, mas daí são os mais consolidados, são os que estão alguns que estão em backlog e alguns que já estão, sendo em fase de MVP final lá para lançamento. E e foi, cara, indo, chegou no momento que o Claude 4.4 começou a ser algo muito bom, assim, ele começou a ser bastante coerente, mas ainda muito caro, muito difícil de você colocar. Mas eu não estava importando se era caro. O que que é caro para você? Você gastar R$ 10.000 para você fazer uma aplicação? Ou você gastar com IA? Ou você gastar R$ 100.000 com um time para fazer a mesma aplicação, com menos qualidade? Então, o que que é caro? E isso foi onde que eu percebi que disse: "Não, eu tenho que colocar uma estrutura onde que eu consiga construir um time que tenha todos, inclusive eu dou nome para os agentes, dou nome para mim associar, Claro. e tem cenários onde você constrói um time de pessoas, ou com habilidades, ou com funções dentro do teu estrutura de desenvolvimento, que ela vai ter aquela responsabilidade e vai tratar só sobre aquilo. Daí tudo isso envolvido entra num negócio chamado engenharia de contexto. É como que você consegue criar uma engenharia de contexto para que quando você quer fazer algo, você entrega o contexto que precisa para fazer algo. Então, quando você consegue estruturar de uma forma que você pede para IA, ó, construa essa tela ou esse e esse módulo ou essa tarefa, você tem que conseguir estruturar para que você passe o contexto com exemplos, o que ela pode, o que ela não pode fazer, como ela deve fazer, até onde ela pode ir, que ferramenta ela pode usar. Você pega esse contexto, coloca na memória dela e ela pega aquilo e te entrega. E vai te entregar, por exemplo, o Cloud Opus, que agora foi lançado recentemente, o Cloud Ops 4.5, ele praticamente não alucina. Se você entregar um contexto correto para ele, ele vai te entregar o resultado final correto. Então, agora, se você entrega um contexto raso para ele, ele vai ter que adivinhar o que você não passou para ele. Ele vai ter que sugerir. Então, vai te entregar uma coisa diferente. E foi assim que, cheguei num patamar agora que, eh, é possível entregar uma solução, eh, escalável, segura, tudo em dias, semanas. Esse é o nível que eu cheguei hoje com IA. Uhum. Ô Cleiton, e deixa eu te fazer um questionamento assim. E isso eu tô falando de programação de software, mas se aplica a qualquer cenário, se aplica a qualquer coisa que você, principalmente se você já é bom em algo, você nem sabe o que você não é bom. Esse é o grande diferencial, a grande dificuldade do ser humano. Você não sabe o que você não sabe. Uhum. E a IA, ela vai entender, conforme você conversa com ela vai sugerir coisas e você vai ficar com dúvida e vai entender o que é aquilo, daí você vai ver: "Opa, isso faz sentido". Eu tenho algumas perguntas aqui já de inteligência artificial que eu acho que acelera aí, hein? o que eu queria te questionar assim, Cleiton, pra quem tá começando hoje, né, tá ouvindo essa tua conversa, tá falando: "Cara, eu tô pra trás, eu preciso realmente me inteirar, seja para um uso pessoal, seja para um uso corporativo". Esse termo que tu trouxe da engenharia de contexto, de fato parece ser um bom início, um bom primeiro passo. Por onde que a pessoa começa? Ela começa estudando como estruturar um bom prompt, ela começa testando as melhores ferramentas, esse contexto que é dado para os agentes é feito de um one time shot ou isso vai sendo feito ao longo das interações? Conta um pouco pra gente como que a pessoa pode iniciar nessa jornada, pensando em começar um software ou aprimorar aquilo que já existe, né. Então, começamos a empresa Paris Group. Essa empresa é a empresa onde vamos consolidar projetos embaixo dela. Já temos hoje 5 projetos rodando, eh
temos 3 que são projetos com outras pessoas e 2 projetos que eu estou fazendo internamente, um eu e outro e fora os backlog que eu tenho em paralelo. Esses projetos, eles são feitos por uma única pessoa. Cada pessoa faz um, mas pode ter mais pessoas para compor o time. Uhum. E isso esse é que é o propósito, é você conseguir fazer o que precisaria de várias pessoas fazer com uma só. E você sendo o human in the middle, o homem no meio da IA, né, no meio do fluxo. Uhum. Então você coloca a inteligência artificial para fazer o serviço pesado e o homem no meio da decisão, para validar o caminho que ela está seguindo. Esse é o cenário que eu enxergo, e não só para desenvolvimento, para qualquer cenário. Agora, como que eu chego no nível de saber por onde eu começo, como que eu vou, que ferramentas usar, qual que é os recursos, e depois, hã, se aplica o mesmo cenário teu para o meu? Para tua verdade, adianta você fazer um curso de IA sobre prompt? Não. Então, o que que a IA nos proporciona hoje? A IA nos proporciona que a gente personalize o aprendizado de forma individual por pessoa. Perfeito. Inclusive, eh, desde o ensino básico ao pro, ao corporativo, você pode personalizar pela facilidade ou dificuldade que a pessoa tem e pelo perfil de atuação dela, ou pelo conhecimento, ou pelo desejo. Eh, e e como você vai fazer isso? A própria IA vai te dizer como fazer. Uhum. É assim que eu enxergo a evolução do conhecimento daqui para frente. Nós vamos trabalhar em parceria junto com o modelo, com a IA, para aprender. E esse é um momento de mudança muito rápida, de a maior mudança de de todas a de toda a era da civilização, é o momento atual, e nós estamos vivendo isso. E estou vendo muitas pessoas negligenciando isso. Muitas não, 99% das pessoas negligenciando isso, usando de uma forma básica e não procurando entender do que se trata, ou o que que eu posso fazer, o que que isso pode. E isso se explica pelo teu dia a dia. Você tá ali naquilo, você tem que trabalhar pra poder pagar salário, para receber salário, para poder comer, para poder pagar aluguel. E é isso que gera para você, e você deixa de lado a parte de aprender, e vai seguindo, e você vai ser mais uma pessoa sendo levado pela onda. Inclusive nas próprias empresas, você está ali fazendo o trabalho do dia a dia, você tem que entregar, atender cliente, tem que vender, tem que faturar para pagar o salário, e você acaba negligenciando como que você vai implantar isso na tua empresa. E aí esse é o grande problema, o grande gap. Vou dar um exemplo para vocês de algumas palestras que eu fiz. Primeira pergunta que eu faço: quem que paga a assinatura de IA aqui? Então, a última palestra que eu fui tinha 200 pessoas. 2 pessoas levantaram o braço. 2 de 200 pagam assinatura. É, nós pagamos, então na Tem eu tem tem E a tem empresa também. viu, tem um modelo, tem os modelos gratuitos, tem os modelos gratuitos. Então as pessoas vão usando o modelo gratuito, vai usando lá no Gemini lá, vai usando no GPT, que entrega para você usando de forma gratuita, mas não entende o potencial não extrai todo o potencial da plataforma. Então, quando eu vou contratar um serviço, não só de IA, qualquer serviço, a maioria, isso é cultural do brasileiro, é você olhar para o custo, não para o resultado que gera. Exato. Isso é uma dificuldade que eu tenho com a HC Soft, vocês têm aqui vendendo Uhum. com a Wi-Fi, né, Wi-Fi. Wi-Fi. As pessoas não olham o resultado que vai gerar, elas olham quanto vai custar. Então, esse é o maior problema. Hum. Quando você começa a olhar o resultado que gera, tenho 2 plataformas, uma de graça e a outra me custa 1.000. Tá, com essa que é de graça, eu vou economizar 1.000, comparado com a paga. Mas aquela paga, eu levo de benefício uma estrutura de um time de suporte e de infraestrutura, vem ferramenta adicional tal, automação disso, automação daquilo, que aqui eu já economizo 2 funcionários, 3 funcionários,
aqui eu já ganho tal eficiência para conseguir vender mais e ter um resultado melhor aqui. Daí o cara olha lá, ele deixa de ganhar um resultado de 20 Pra para ter economizar 1000. é muito, muito isso. Esse é o nosso maior problema. Então as plataformas que são pagas de IA, elas te dão algumas vantagens. Sair na frente, você receber a versão mais importante ou melhor antes, alguns recursos, que você, usa que os outros não têm. Uhum. Eu tenho alguns recursos nas plataformas que eu pago que são extraordinários. E eu disse: "Nossa, isso aqui é", eu chego pro pessoal: "Você já viu isso aqui?" "No meu não tem". "Ô, por que tu não coloca o coloca assim lá então, cara, isso aqui é louco, cara, isso aqui vai te dar muito resultado, isso aqui vai te gerar muita coisa". O cara vai lá e olha: "Ah, mas essa é só pro Pro, cara, essa custa R$ 1.000 por mês". Cara, todo empresário devia ter essa Pro, cara, Uhum. e usar, Uhum. né. Então é o tipo de coisa: "Ah, eu vou pôr na minha empresa aqui uma IA, ah, mas vai custar 20.000 por mês de IA, pra mim pôr pra todos os funcionários". Tá, mas e quanto isso vai gerar de eficiência? De ganho? De ganho operacional? Você já mediu pra ver quanto você vai ganhar? Menos do que você vai perder? O saldo é lucro. Uhum. E não faz essa conta. Então é aí que tá demorando. E o pessoal ainda tá fazendo no cenário e até pode até fazer, mas como eles estão tudo envolvido no dia a dia, não consegue pôr em prática. Porque tem que fazer o do dia, tem que fazer inclusive o programador. O programador também, o programador tá ali fazendo o código, tá ali resolvendo o bug que deu, e daí como que ele vai parar pra entender se uma forma diferente de programar é melhor do que ele faz. Eu tive 2 casos de programadores sêniors, que eu peguei eles e fiz uma videoconferência com um de 1 hora, e eu daí fiz mais uma outra conferência dele mais 1 hora com ele, para mostrar para ele os métodos que eu uso. E eu disse pra ele: "Ó, essa 1 hora aqui custa 100.000. E essa outra hora custa 100.000 também, mas eu não vou te cobrar nada. Quando você começar a aplicar, você me chama e diz se pagou". Uma semana depois ele me disse: "Meu amigo do céu, que dia mais assertivo da vida foi falar contigo. Hoje, eu pagaria pra você, se eu soubesse que eu sei hoje, eu pagaria os 200". O cara me disse Você isso. abriu a cabeça do cara ali, né. É. Eu peguei outro programador sênior, porque daí o cara que é bom, o cara que já é bom, que conhece, que entende, usando o potencial máximo da inteligência artificial, ele extrai é impressionante. Se o cara que não entende direito, já faz muita coisa, imagina o cara que entende bem. É. Então eu peguei outro sênior, cara, que estava ali resolvendo os bugs, resolvendo os pepinos, fazendo o dia a dia, tudo no convencional, usando a IA para tirar dúvida, no GPT de graça, o free lá. Daí eu disse: "Ó, cara, não, agora você vai usar aqui, ó, tu vai usar o Claude Pro, pago $200 por mês aqui, usa essa brincadeira aqui e vai usar com essa tecnologia, com essas ferramentas, com esses recursos aqui, daí agora você me conta que resultados que você tem". Cara, esse último caso, ele me entregou um PDV em 1 semana. PDV para o cara fazer venda direta no celu offline, profissional, cara, profissional. Um programador sênior que começou a usar a técnica correta de uso de IA. Avançado, com segurança, com tudo que precisa. Em pa ele terminou de fazer o PDV, ele começou já fez um web chat para atendimento interno da empresa lá, tá tá pronto também entregue, cara. Um trabalho de 40 dias, o cara entregou 2 soluções gigantes. Então Incrível. então quem já é bom em alguma coisa, se você usar a IA de uma forma mais avançada, você se torna um super-homem, cara. Você se torna, eh, e você não sabe o que você não sabe. Eu não sei o que eu não sei. Muitas vezes eu tô ali, um desses recursos que eu uso, eu recebo todo dia, eu recebo informações sobre meus interesses, já cruzado com o que tá acontecendo no mundo, com soluções que em vez de eu ir lá pra IA e pedir sobre a coisa, Uhum. ela já me mostra o que eu poderia ver. Uhum. E já cruza com as minhas ideias e com os meus projetos e já diz: "Ó, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Você quer explorar isso, quer explorar aquilo?". Daí ali eu só continuo.
Então, imagine você recebendo todo dia, por causa de uma assinatura, recebendo os melhores insights que você pode ter sobre o teu negócio. Sair na frente de muita gente mesmo. Show de bola. Com certeza. E eu, Cleiton, tentando resumir um pouco desse aprendizado que tu teve aí nesse último ano, qual que é a tua stack atual de IA, assim? Falou muito do Claude, que imagino que usa muito para desenvolvimento, né? Mas quais são as fortalezas, por exemplo, de um ChatGPT? A gente tem Perplexity, a gente tem Gemini, a gente tem Manus. Como que tu tá avaliando essas principais ferramentas, assim? Quais as recomendações tu traz para cada uma? Uma para estudar, outra para desenvolver, outra para criar texto ou não? Centraliza tudo em uma? Ou cria uma base de conhecimento externo e elas consomem daquela base? Como que tu sugeres, assim? Antes de eu entrar nesse tema, eu só queria falar sobre a AI Academy. Com certeza. A AI Academy é um projeto novo que eu estou lançando agora. Eu devo estar, tinha um projeto para lançar agora dia 23 a 25, fazer uma POC em Chapecó, com poucas pessoas para explorar o potencial delas dentro Uhum. desse projeto. Eh, e depois eu devo estar ampliando isso para presencial, mas a base dela é uma plataforma de ensino que está em MVP para entrega, que essa vai ser a base de como aprender a usar IA usando IA. Uhum, sensacional. Essa é a plataforma. E em breve eu devo estar lançando ela. É fenomenal. É um projeto, assim, lindo. É maravilhoso ver funcionando. É impressionante mesmo. Eu espero que muito em breve eu deva estar lançando ela. E acho que vai fazer muita gente ver de uma forma diferente como funciona a inteligência artificial. Para empresas e pessoas. Vai Então os donos de provedor, empresas de tecnologia, todo mundo pode ter acesso aí à Academy daqui a pouco. Ela faz personalizado para a pessoa, pela dificuldade, pelo projeto, aplicada no seu negócio ou na sua vida. Maravilha. Imagine que você vai poder fazer um treinamento sobre algo que você realmente faz no teu dia a dia. Esse é o projeto. É você colocar na prática Legal. o que você faz em um curso que te ensina com os teus dados, com as tuas informações, com as tuas dificuldades, com as tuas dores, com as tuas ferramentas. Ela faz você realmente entender o que que você pode fazer, qual que é o teu potencial. Essa é a solução. Stack. Stack é uma coisa que, você tem que testar para ver, você tem que tirar isso, eh, da da cartola, você vai ter que evoluir. Mas a principal coisa que você tem que fazer é usar todas. E como que você faz para usar todas? Você tem que ter uma estrutura que todas entendam, porque você vai ter que ver como que funciona com uma e com outra. Uhum. Muitas vezes você tem um resultado com uma que com a outra é melhor, mas e como que elas conversam a mesma língua? Existe um arquivo que você coloca no meio dos teus arquivos chamado agents.md. E nesse agents.md você coloca as regras. E inclusive você pode dizer para ela mesmo criar as regras conforme o teu projeto. E esse agents, ele é universal para qualquer modelo, saber do que se trata. Uhum. Então, o primeiro passo da engenharia de contexto é ter um agents. E esse agents vai falar para IA sobre do que se trata, qual que é a stack, qual que é o contexto do produto, do que o produto faz, do que se trata. Porque senão você vai começar com texto sem dizer para ela do que se trata, ela vai tentar adivinhar, vai começar a ler teus arquivos, tentar ver do que se trata, para tentar te dar descrever alguma coisa. Agora, se você já diz para ela o que que ela faz, qual que é o caminho, qual que é os comandos, qual que é as ferramentas, e esse agents é o start dela. E a partir do agents, daí tem várias outras coisas que você tem que colocar, que você pode colocar de técnicas ali que realmente fazem toda a diferença na hora de você fazer qualquer coisa. Uhum. Desde responder um cliente, a a uma pesquisa, a gerar uma análise, que você faz no teu dia a dia, você pode ampliar, de forma exponencial o resultado que você tem, a eficiência que você tem usando da forma correta a inteligência artificial. A maioria hoje simplesmente usa o ChatGPT para fazer perguntas, Uhum. e ela tem lá um promptzinho lá sobre a sua vida. E se você pudesse colocar sobre cada projeto ou cada
coisa que você faz no seu dia a dia, você colocasse uma instrução pronta para aquilo, estruturada. Uhum. É assim que funciona a engenharia de contexto, começa por aí. Esse é o Pronto. caminho então, perfeito. Tá anotado aqui já, a nossa audiência anota aí também. Isso aí também, né? Cara, já passamos de 1h30, hein, o papo é bom, o negócio voa. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui um pouco mais objetiva também para o Cleiton, né. A gente acompanha e viu que você também está desbravando o mundo aí, conhecendo novas tecnologias, trazendo visões também de outros mercados. Como que nós estamos, na tua visão, no Brasil com IA, né? A gente sabe que Estados Unidos tem um polo, China tem outro polo, enfim, Europa. Estamos muito atrasados? Estamos ainda há esperança? Qual que é a tua visão global, assim, para o Brasil, referente a esse tema de IA? É, eu acredito, assim, que está sendo bem negligenciado, principalmente pelo governo, não está sendo tratado com a importância que deve ser tratado. Você vê todos os outros governos, assim, principalmente do primeiro mundo, investindo, falando, discutindo, o tempo inteiro sobre isso, e a pauta principal deles é quem que vai ser é a partir disso que vai dizer quem que vai dominar o mundo. Petróleo e inteligência artificial. Tanto que, os Estados Unidos, eles bloquearam a venda de chip da Nvidia para a China. Por quê? Porque quem tem os melhores modelos manda e desmanda, desde opinião a o que pode e o que não pode. Elas ditam a regra. Uhum, E a China é uma potência. Então a China, você tem a mesma tecnologia que os Estados Unidos, ela pode sobrepor os Estados Unidos. E a China, tendo os chips mais fracos, foram lá e criaram técnicas e conseguiram entregar modelos que fazem quase a mesma coisa que os Estados Unidos fazem com os super chips. E até coisas que entregam até melhor. uhum, Então, isso até foi um dos problemas que falam da dita bolha da IA. A bolha da IA é você gerar muito poder computacional para pouca vai sobrar poder computacional. Mas isso eu acho que não. Acho que cada vez mais imagina se eu pego aquele modelo que faz com pouco uhum, poder computacional num modelo com um super chip. Então imagina o poder que isso tem. Eh, e é isso que está acontecendo. E o Brasil hoje não está, eu não vejo muita notícia no Brasil hoje falando sobre isso. Se você por exemplo, eu agora estou muito focado na questão da educação. Como que a educação vai ser, como que as pessoas vão estudar de agora em diante? Como que um aluno faz uma tarefa de casa? Como que ele aprende na escola? Você está vendo notícias no Brasil falando sobre isso? Porque a inteligência artificial é uma coisa muito boa. Agora todo mundo tem, todo o conhecimento do mundo num chat. E ter conhecimento não significa que você saiba usar o conhecimento. E saber usar o conhecimento que é o desafio. Como que você cria regras para ensino, para aprender? Como que as pessoas continuam aprendendo matemática se elas usam calculadora? Como que elas vão aprender, escrever um texto se a IA gera o texto para ela? Como que você faz isso? Como é que você introduz IA no ensino normal das pessoas? As pessoas vão ser burras? E o Brasil não está discutindo isso. E agora, se você ler sobre isso no mundo, é muito discutido normas, regulação, como isso deve ser. Eh, Nos Estados Unidos, uma das coisas que que foi bloqueado é a regulamentação de IA entre os estados, porque isso eles enxergavam que era um bloqueante de evolução. E eles perdem em competitividade se eles criam dificuldades. Não é questão de criar dificuldades, mas é entender o potencial e como que vai ser antes que aconteça, porque depois que aconteceu, já foi. E daí? E a gente tá vendo hoje muitas pessoas usando da forma errada a inteligência artificial. Em vez dela entender o que que faz, como funciona, aprender com ela, estão substituindo o fazer para ela fazer. E isso faz com que a pessoa não consiga mais aprender, não consiga evoluir. Então isso é bem importante que seja discutido. E no Brasil eu não estou enxergando isso. E o Brasil teria o maior potencial energético, energia limpa,
território, riquezas naturais, as terras raras que falam, tem tudo para ser a potência de ter os recursos para poder fazer, e não negocia isso, não fala sobre isso, não discute sobre isso, não sabe jogar o jogo do jeito que deveria ser jogado, negociar com o que tem, com as cartas que tem na mão. Somos uma potência su subutilizada. O Brasil realmente é uma potência subutilizada. É triste de falar isso, mas é verdade. Então, deveriam levar mais a sério, acredito que deveria ser uma discussão mais séria isso. Eu fui para Dubai agora recentemente, sentei na mesa com o responsável pela parte de comércio e indústria de Dubai, e eles têm muitos projetos de investimento de tecnologia. Ele disse: "Olha, se não tiver IA, nem coloque na mesa. Eles não estão investindo mais nada que não tem IA". Olha só. Essa é a visão lá do ministro lá deles lá, do responsável lá. Sim. E Dubai já tem ministro de inteligência artificial desde 2017. Olha só. Você veja, que loucura, né? Parece algo novo, mas os caras já estão à frente há anos, né? E nós aqui não temos nem perto disso. Então estamos longe. Respondendo, estamos longe, É, infelizmente. não estamos discutindo as coisas que devem ser discutidas. Estamos discutindo, quem que vai ser eleito e quem que vai pagar mais pelos votos para quem que vai ser eleito no ano que vem. É isso que estamos discutindo. Ô, Cleiton, já pra Nesse ano, né? gente. Sim, esse ano agora. Esse ano, exatamente. Não sei se me deixa Quem, feliz ou. quem vai contar a melhor Fala. história para as pessoas acreditarem. E ô, Cleiton, agora a gente já encaminhando para o final, depois tem uma pergunta aí, Isso. para fechar do Coferre, mas eu queria te perguntar justamente o que que vem pela frente, né, tanto para ti, Cleiton, quanto para o Paris Group, a AI Academy, quais são as expectativas, o que que vocês estão olhando, quais são os negócios que vocês vão desenvolver, e também talvez deixar um recado já para nossa audiência, abordar um tema que a gente ainda não entrou. Eu também só acho que esse espaço para quem tiver interesse aí de te mandar um projeto, entrar em contato contigo nesse teu projeto dos 100 projetos nesse ano, acho que também é um espaço que tu pode orientar, como que te Nem busca. foi falado, né, sobre os É. projetos. É no LinkedIn que vai te chamar lá, Ah, como é que vai ser? pode me mandar no LinkedIn, desde que seja Não, uma vai errar o nome, Vai vai errar errar o o nome? nome. Vai errar o o nome. nome e seja natural, humano, não me manda uma resposta de IA que não vai dar certo. Pode até usar IA, mas que pelo menos, entenda o contexto do que se trata o assunto, né. Eh, LinkedIn, então, acredito que é o melhor caminho para me contatar. A gente deixa o LinkedIn do Cleiton aqui na Isso, descrição. isso. Hã, sobre o momento atual, eu acredito que estamos vivendo o melhor momento de todos os tempos. A inteligência artificial, ela acelerou todos os campos de tecnologia, porque você não precisa mais ter ambiente físico para fazer testes e POCs, desde a área de educação, de saúde, de tecnologias em geral. Então, estamos vivendo esse momento e isso abre muitas portas, possibilidades. E tá aí para todo mundo fazer, todo mundo poder evoluir dentro do seu negócio, ou como pessoa, ou em novos negócios. Eh, então, o que que eu recomendo? Eh, de forma bem realista, assim, o que eu faria? 90% do meu tempo eu dedicaria a aprender IA. Olha só. E 10% pra mim sobreviver com o salário que eu tenho. Não, brincadeira, vamos falar sério. Qualquer qualquer empresa, as empresas em geral, né, elas vão ter que começar a investir de uma forma séria nisso, tá. Então, dividir o seu tempo, teu time, ou você faz as pessoas trabalharem um período do tempo normal e um período do tempo focado em evoluir com inteligência artificial, ou você separa uma equipe exclusiva para isso. Então, tipo, essa equipe vai, trabalhar com IA e essa aqui vai usar depois que essa equipe validar. É um formato.
O que que eu enxergo? Eu acredito que todos devam usar, porque as pessoas que estão lá na ponta vão conseguir explorar um cenário que, esse time aqui não vai conseguir saber. Porque ela não tá no dia a dia, ela não tá na dor do dia a dia. Então, quanto mais aberto tiver para todo o time da empresa, melhor, tá. Como que você faz isso? Você tem que ter uma estrutura muito bem feita, porque que hoje ninguém faz e as pessoas já estão usando IA para fazer de uma forma descoordenada. Então a minha recomendação é procurar uma empresa para estruturar isso, na para você, de forma de ter: "Ah, isso aqui eu vou usar vou compartilhar a chave dentro de uma plataforma de IA, que eu vou ter controle do acesso do que está sendo feito lá dentro, ou não vou ter controle, eu vou controlar custos". Como que faz isso, tá? Uhum. Hoje eu sou sócio de uma empresa que é a PowerX, com o Alex, e ele tem nós temos esse projeto interno lá, tá, para colocar em produção, para criar essa estrutura para as empresas terem isso disponível para todas as pessoas dentro da empresa. Começamos esse estudo no início do ano passado, eu tentei fazer negócios com algumas empresas para colocar lá em Chapecó, para validar o negócio, validar o modelo, para colocar para funcionar tudo, mas as empresas não tiveram foco para pôr o negócio para rodar, e eu acabei dando foco em outras coisas, o Alex também, e acabamos deixando em stand-by esse projeto. Mas é um projeto, se tiver alguma empresa interessado em fazer esse modelo e colocar para funcionar, eu acredito que pode acelerar e muito a adoção de inteligência artificial dentro do seu negócio de uma forma mais segura do que não ter nada, Uhum. tá? Esse é um modelo. Na pessoa física, o que que eu costumo falar? O melhor investimento que você tem para fazer, eh é em você mesmo, em conhecimento. Então, muitas vezes as pessoas acham que investimento é ter uma casa, ter um investimento na renda fixa. Não, o maior investimento que você faz, se eu fosse recomendar alguém, gaste tudo que você puder para aprender e aplique o que você aprendeu para fazer algo maior. Então, eu vejo que isso não está sendo mais tão evidenciado e não está tão claro para as pessoas, e deveriam fazer isso, aprender para poder fazer melhor o que você já faz. Uhum. Então invista em conhecimento, e inteligência artificial tá aí, é um mar aberto para aprender, para explorar, para entender o que é possível, o que não é possível fazer. E é um campo novo que tá ali, só fazer, alcançável, acessível, Exato. algo que antes estava na mão só de grandes corporações. Hoje, com R$ 100 por mês, você tem acesso a um plano de IA para você fazer o que você quiser. É impressionante. Eu lembro do eu lembro do filme, quando eu assisti a primeira vez o Tony Stark, o Homem de Ferro, que ele tinha o Jarvis, cara, eu ficava alucinado com o Jarvis. E hoje todo mundo tem um Jarvis no bolso. E a pergunta é: "O que que você está fazendo com o teu Jarvis?". Uhum. É isso aí. Tá Por aí a que que o Tony discussão. Stark consegue fazer o que ele faz e você não consegue sair do chão? Sendo que você tem o mesmo Jarvis, Recurso. mesmo recurso. Incrível, né. É Bom, verdade. uma aula, né. Como sempre. Uma aula, Tem já um pode monte que pegar e botar lá na AI Academy pra é, iniciar, né, já o fica o qualquer primeiro módulo aqui é assistir esse podcast. isso. Não, mas já queria te agradecer, Cleiton, aí, realmente aí, ó, esse papo foi muito enriquecedor, acho que pra nossa audiência também vai ser muito, muito valioso isso. Isso que não deu pra cobrir tudo, né, Não, vamos ter que Coffer? marcar aí mais umas 3, 4 horas aí, nem que a gente vá lá em Chapecó fazer o episódio. Eu tenho esse problema, É. eu falo muito. A gente vai ter que fazer mais uma série aí, mas te agradecer mesmo realmente a tua vinda aqui, a toda essa aula. E na minha última pergunta final aqui, todo final de episódio a gente pergunta para o nosso convidado 3 nomes que ele indicaria para sentar nessa cadeira aí e bater um papo com a gente. É uma pergunta surpresa mesmo, então eu queria aí 3 nomes de que você vê aí no mercado, seja de telecom, tech, IA, que a gente poderia chamar aqui para bater um papo com a gente. Boa, boa, Jogamos bom solto, desafio, jogamos bom desafio. Estratégia de growth, né, Coffer? pô.
É que eu indicando aqui, a pessoa se sente obrigada a vir. Exatamente, exatamente. O cara, a gente Já tem corta o aqui, manda lá, ó. aqui, manda lá, fala: "Ó, vai ter que vir, hein". Ah, eu vou combinar com vocês pra convidar o Magnus. Legal. O Magnus, eu estive com ele ontem, é uma pessoa fantástica e ótimo coração, foi provedor a vida inteira, saiu do setor e tá vivendo uma experiência nova. Eu acho que, Legal. conseguiu sair do setor que, era um setor pujante e mais fácil antigamente, e foi para o setor de imobiliário, mas ele são casos raros de pessoas que saíram do setor de telecom e realmente conseguiram a continuar crescendo do mesmo jeito que crescia no setor de telecom. Esse é uma até uma coisa que eu falo muito, e eu digo: "Antes de você tomar uma decisão, pense o que você vai fazer depois". O Trump lá não prendeu o Maduro agora? Tá, mas e depois? O que que ele faz com o cara lá daí? É isso aí. É isso aí, então, no negócio é a mesma coisa, você vendeu uma empresa, tá, mas tem que vender, você tem que ter um propósito para depois, Uhum. né. Então é isso que você tem que se preparar, tem que estar preparado antes de fazer a venda, tem que entender o que que vem depois. Show, anotei Então, ele. Magnus, eu vou indicar o meu irmão, Opa, Boa. o Edson, som. ele está no setor de telecom já há 20, 21 anos, desde 2004, 22 anos, 21, Vai dar 22 esse ano. vai dar 22 esse ano. Boa. Então ele tem bastante história para contar aí, dá para complementar o outro lado da minha, né. Da tua, né? Essa é uma junção, legal. Bacana. Eh, Acho que, no setor de telecomunicações, eu indicaria também o Thiago Lucchini, acho que é um cara que muito proativo, eu gosto muito dele. Ok. E mais falando, eu tô indicando mais o pessoal aqui da região, né, Região, pra Perfeito, já até pra facilita pra vir aqui no verão, né. pra não expandir pra outros locais, porque eu tenho conhecido no Brasil inteiro. Aham. Se fosse falar do setor de telecom, eu poderia indicar Olha o caderno, dezenas de depois pessoas. depois já Sul, leste, oeste. depois tu pega todas as indicações, mas tá aqui anotado, carimbado, não tem como recusar, né, vai receber o convite e não tem como É isso. recusar. E te agradecer novamente aí, Cleito, pela aula aí que você proporcionou pra nós, né, Bruno? Com certeza. Cleiton, muito obrigado por ter vindo aqui até os nossos estúdios do Last Mile Podcast. Foi um prazer, uma honra, um privilégio poder ouvir essa tua história aí em primeira mão e desejo aí, né, muita sorte, muito sucesso nesses novos negócios aí que vem pela frente nesse ano de 2026. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade e conte comigo sempre que precisar. Maravilha, boa. E obrigado também à nossa audiência por mais um episódio de Last Mile Podcast. Não esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal, dar o like, compartilhar esse vídeo aí que tende a ser muito compartilhado. E como o Cleiton falou no meio do vídeo, comenta aqui, deixe seus comentários para É, esse vídeo chegar em cada vez mais exatamente. pessoas, né? Obrigado e até a próxima.